Olá, como que vocês estão? Espero que bem. Estamos aqui para mais um dia, né, do nosso bate-papo, da nossa mentoria e a nossa supervisão, tá bom? Hoje nós vamos continuar o livro que nós estamos estudando. Estamos aí já caminhando, né, uma fase final. Estamos no capítulo 17, sendo que é um livro com 22 capítulos, ainda tem, né, um caminho a percorrer, mas estamos lá, né, trabalhando bastante para entender todo esse processo e essa visão, né, principalmente nova que na terceira edição surgiu. Então, a ideia é, primeira coisa, você está com o seu livro na mão? Se você ainda não comprou, sugiro que você tenha. Sei que às vezes as coisas são difíceis, né? Não é muito fácil, mas eu quero sugerir para você que você tenha esse livro. É muito importante. Então, se você estiver com o livro na mão, fique com ele. Já vai lá na página 279, né? Já deixa ele aberto para você ir acompanhando, porque durante o nosso estudo eu vou trazer várias referências e eu vou te falando a página e aí você vai acompanhando, né? Vai anotando, né? Como nós estamos hoje gravando a aula, aí você dá uma pausinha, anota, né, a informação. Se você tiver dúvida, anota a dúvida e manda para a gente, tá bom? Que aí a gente responde, tá bom? Não fica com dúvida, não. Então, vamos lá. Nós já falamos, né, sobre os pensamentos automáticos, como identificar, como modificar, e hoje nós vamos falar sobre a introdução das crenças, que é muito importante também. Tudo é importante, né? Na verdade, é que nós sempre falamos, é a escada, né? Vamos subindo um degrau por vez para que vocês possam compreender e, principalmente, auxiliar, né, o nosso paciente, que é o foco neste momento. Então, agora, nós vamos trabalhar as crenças. Você já aprendeu, né, e o seu paciente também, porque você já ajudou ele a fazer isso, a como identificar, modificar os pensamentos automáticos, que, na verdade, são as palavras ou imagens que passam na mente dele e que trazem angústia ou até um comportamento inútil. Isso já está claro para o seu paciente? Se estiver, perfeito. Aí a gente vai poder avançar. Lu, mas ele não entendeu o que é uma PA, né? A gente abrevia PA. Então a gente não vai para a crença ainda. Eu sei da nossa ansiedade, eu sei que a gente quer avançar, eu sei que a gente quer ver o nosso paciente bem, mas é fazer por fase. Se ele não entender o que é um pensamento automático, como ele vai entender crença? Uma crença intermediária, uma crença central, porque nós trabalhamos com uma teoria que nós ensinamos os conceitos para o nosso paciente, né? Então, isso precisa estar muito, muito claro. Na TCC, né, vamos colocar antiga, né? Porque agora a gente está falando de TCC, né, com esse novo olhar da terceira edição, o foco era nas crenças mal adaptativas, as crenças disfuncionais. Então, quanto tempo a gente só trabalhou, só focou nisso? Hoje, o olhar da terceira edição, o olhar que a TCC atual, né, ela utiliza, é com orientação para a recuperação. Não é só na identificação, mas orientar para que o paciente consiga superar, né? Para isso, o que muda? Antes de trabalhar as crenças centrais, desadaptativas, mal adaptativas, disfuncionais, e aí cada um vai usando, eu uso muito o termo disfuncional, né, com o paciente, nós vamos trabalhar com ele as crenças adaptativas, que nós já estudamos, né? Você já recebeu aí um formulário, a gente manda de novo, com as crenças adaptativas. É aí que a gente vai partir. Nossa, Lu, e será que eu vou por aí? Né? Mas por quê? Quando a gente vai falando das adaptativas, a gente já gera um conforto emocional no paciente. Já fortalece a relação terapêutica.
Então, eu vou apresentar para ele essas crenças, né? Olha, existem crenças adaptativas, que são, e eu vou explicar para ele o que são crenças. São as ideias centrais que nós temos sobre nós, sobre si mesmo. Pergunta, você, profissional, qual é a sua crença central? A gente sempre fala isso na supervisão. Eu não posso aplicar uma técnica no paciente se eu não apliquei ela antes, principalmente em mim, né? Porque tem algumas técnicas que a gente precisa, né? Quais são as suas principais PAs? Qual é a sua principal crença desadaptativa, né? E qual é a crença funcional ou adaptativa que você tem buscado todos os dias, inclusive para atender os seus pacientes? Não sabe? Então, hoje você precisa descobrir. Então, eu vou explicar ao paciente que são ideias centrais e que existem adaptativas e desadaptativas, ou disfuncionais. Adaptativas são ideias realistas, funcionais, né? Detalhe, não é perfeito, porque perfeito não existe. Mas elas não são tão rígidas, não são tão extremas, catastróficas, não vêm carregadas de tantos pensamentos distorcidos. Ah, eu queria ir para o shopping. Bem na hora caiu aquela chuva, né? Tudo errado, me molhei, tive que voltar para casa. Se eu estou com a minha crença adaptativa ativada, eu posso até ficar triste. Falar, poxa, mas eu queria tanto encontrar aquela pessoa, eu queria comer aquele lanche, comprar aquela roupa. Fiquei chateada, porque tomei um banho de chuva, o ônibus passou, jogou água na minha roupa, né? Quem nunca passou isso, né? Eu já passei. Então, assim, eu fiquei triste, mas voltei para casa e volto outro dia. Se eu estou com a minha crença disfuncional, a minha vida é uma droga, nada funciona, nada dá certo, né? Então, e aí eu não volto, fico chorando dias. Então, é isso que nós temos que ajudar o nosso paciente. E quando ele está no disfuncional, as crenças são rígidas e elas mandam, elas são absolutas. Né? Se você falar para o seu paciente, fala assim, mas você não pode voltar? Não, porque eu queria ir no shopping naquele dia. Não, não tem jeito, tinha que ser naquele dia, e assim tinha que ser, e aí traz só coisa negativa. Então, vamos olhar para isso? Dentro da TCC, como a gente vem falando, se tem usado muito as teorias de terceira onda. Quando a gente fala de crenças centrais, a teoria que mais ajuda a compreender as crenças é a teoria do esquema. Eu sou apaixonada, estou estudando, estou fazendo uma formação, né, para trazer aí depois um montão de conteúdo para vocês. Já trabalho com esse olhar na terapia de esquemas já há alguns anos, mas agora, mais que nunca, né, com essa terceira edição, eu vi o quanto é importante. Então, a gente vai identificar, né, quais são esquemas, porque os esquemas é um conjunto, né, de crenças, de vários pensamentos, de crenças intermediárias. Então, a gente vai entender qual é esse conjunto. Quando esse conjunto, a gente chama de modos. E aí a gente vai identificar, o paciente está no modo adaptativo ou desadaptativo? Ah, não está bem, então ele está no modo depressivo. Né? E aí existem modo zangado, né? O modo triste. A gente vai, com o tempo, entendendo isso, tá? O que a gente tem que entender? Que esse agrupamento de vários esquemas dele, por conta da história de vida dele, vai ser onde nós vamos trabalhar. E o que a gente tem que fazer? Ajudá-lo a ativar o modo adaptativo. Este é a nossa meta. Então, se você for lá na página 283, vai lá, né? Você vai verificar alguns conceitos muito importantes do modo adaptativo. Então, o que precisa ter
né? O que nós vamos focar no nosso trabalho? E isso já está nos ajudando o quê? Na conceitualização. Você já fez, né? A conceitualização, você já começou, pelo menos. Tenho certeza disso. Esquemas de eficiência, amabilidade e valor, que são o quê? Né? Que a gente fala o contrário das crenças disfuncionais, de desamor, desvalor, desamparo. Então, olha, João, você tem crenças adaptativas, você tem crenças de eficiência, amabilidade, valor. Não vai ser fácil, mas nós vamos conseguir. Você vai conseguir. Vai ser perfeito? Lógico que não. Porque essa ideia de eu sou forte, eu sou um master, você consegue tudo, não é real. Né? Ela não se segura por muito tempo. Nós vamos ajudá-lo na motivação para promover atividades. Né? Ele vai conseguir conceitos de falar, não consegui ir para o shopping, então ou eu volto para casa, troco de roupa e vou de Uber, ou espero a chuva passar, vou um outro dia. É isso que nós vamos ajudar. Trazer esquemas, né, modos afetivos de esperança, otimismo, senso de bem-estar, propósito e satisfação. E quando o paciente está depressivo, é tão difícil, né, trabalhar isso. Esquemas comportamentais de abordagem. E, às vezes, ele pode até usar de evitação, mas para o bem. Eu não vou passar na frente daquele grupo, porque eu sei que aquele grupo não vai me trazer nenhum benefício. Não porque eu não quero me mostrar. Então, tudo isso a gente vai analisar, né? E esquemas fisiológicos. Quem aí somatiza pra caramba, hein? Quem será? Então, como que tá o nível de energia, apetite, libido, doenças e tudo mais. Quando você fala isso, você conta isso pro paciente, fala, nossa, nunca vou conseguir fazer isso. Você fala, vai. Só que para isso, antes nós, né, chegar nesse ponto, nós vamos identificar os seus desadaptativos, que eu vou te explicar tudo isso hoje. Aqui tem um exemplo, lá na página 283 também, sobre o modo depressivo. Acompanha aí, né, que são as crenças distorcidas e extremas. Né? Quando não, se eu sair dessa rua, se eu passar nessa rua, eu tenho certeza que eu vou morrer. Eu tenho certeza que se eu fizer uma mamografia, vai dar lá que tem câncer. Então, a gente vai trabalhar isso. Então, o modo depressivo, que é muito comum, né, que a gente tem muito no consultório, a gente vai tentar entender quais são os esquemas cognitivos de desamparo, desamor ou desvalor. Às vezes, nós vamos encontrar pacientes com os três. Normalmente, ele está no estágio um pouco mais grave. Como verificar por que ele conserva, não faz as coisas no intuito de conservar energia. Eu não vou para aquela festa, porque eu não vou me desgastar, ninguém vai me xingar, só que ele também não fez amigos. Numa tentativa de se proteger, ele não faz. Esse comportamento é muito comum com ansiedade social, fobia social. Avaliar os esquemas ativos e quando ficam ativos de tristeza, desesperança, de irritabilidade, culpa, raiva, ansiedade. Então, entender quando ele está ativado, eu gosto muito de usar com os pacientes, depois da identificação, se ativou, está ativado o seu monstro, vamos desativar e vamos trazer uma fadinha, né, que são os esquemas adaptativos, e aí você pode dar o nome que você quiser, né? Eu gosto de dar nomes porque eu percebo que os pacientes, eles associam mais do que os termos técnicos. Então, você vai avaliar o perfil do seu paciente. Esquemas comportamentais de evitação e retraimento, esquemas fisiológicos de fadiga, redução, aumento de apetite ou decréscimo da libido, entre outros. Então, quando você está fazendo lá a sua conceitualização, você identificou o modo. Então, o modo dele mais ativo é um ativo de raiva. Um exemplo. Então, o que ativa a raiva? Ele ativa a raiva porque ele está no desamparo, porque ele está no desamor, ou
forma ele está um desvalor? O corpo dele reage de que forma? Você percebe que esse é um caminho que você vai conseguir montar uma estratégia de tratamento para ele, vai conseguir fazer a conceitualização? Ah, Lu, mas eu já falei isso para o paciente? Ah, mas eu acho, na supervisão vem muito. Ah, eu acho que ele é desamor. Nós não falamos, né, para o paciente sobre se ele tem ou não. Ele descobre. Nós temos ideias e vamos ajudá-lo nesse caminho, ok? No momento da identificação das crenças, a gente pode usar a tríade cognitiva, tá? Para ajudar nesse processo, porque a gente ainda está identificando, né? Nós temos aí o vídeo da tríade cognitiva, tem umas perguntas que nós elaboramos, até num vídeo da Rê, se você não recebeu ainda, não assistiu, vai lá e assiste. E dentro dessa tríade a gente vai fazendo perguntas. Eu, Luciene, eu gosto muito de usar o papel e a caneta, mesmo de forma online. Sempre peço para o paciente, antes de começar a sessão, você está com o seu caderno de terapia aí? Está com uma folha, está com uma caneta? Ou você vai usar o celular, porque alguns usam o celular, né? Não tem problema. Usa o computador, um tablet. Eu peço para ele desenhar um triângulo, onde ele coloca eu, mundo e futuro. Faço as perguntas de como ele se vê agora. Depois, do lado, eu desenho um outro triângulo. Eu, mundo e futuro. Que é a tríade que ele quer ter com o processo terapêutico. E aí, depois que ele faz os dois, eu peço para ele fazer uma seta, né? Do primeiro para o segundo. Às vezes ele faz em cima, faz embaixo, mas não indicando. E ele vai escrever lá, processo terapêutico. Que é para indicar tudo que nós vamos viver a partir do momento que ele decidiu, que ele deu o grande passo de ir para a terapia. Bom, mas ele é um paciente que não rende. Ele é um paciente que parece que não sai do lugar. Gente, ele saiu da casa dele. Ele foi para a terapia. Isso já é muita coisa. Ele tem dificuldades. Mas se ele está ali, é porque ele quer mudança. Às vezes nós, psicólogos aqui, não sabemos o que fazer. Calma. Será que não está a sua ansiedade presa ali? Então, algumas perguntinhas. Essas perguntas estão todas no livro, hein? Como eu tenho certeza que você vai ler o livro todo, principalmente esse capítulo. O que essa experiência mostra sobre você? Porque ele pode colocar lá, eu sou um inútil, né, na tríade dele. Que essa experiência de você se ver como inútil mostra sobre você? Ah, porque eu sou assim sempre. E sobre os outros? E sobre o mundo? Né? E o que ela diz sobre o seu futuro? Seu futuro vai ser sempre assim, inútil? Então, a gente vai adaptando. Nós temos falado muito, né? A TCC antiga, ela era extremamente focada em protocolos. Hoje ela, até porque existem muitas teorias, ela é baseada no indivíduo. Existem lá os protocolos, mas a gente não se aplica mais protocolos extremamente fechados, perguntas extremamente fechadas. São pessoas individuais, que merecem nossa audição 100%. Que a gente possa ter muito cuidado com isso, tá bom? Então, eu começo a falar de crenças pela adaptativa. Por quê? Se eu já vou lá, eu já comecei a falar sobre distorção, né? Porque eu apresentei o modelo cognitivo, ele já identificou algumas coisas, eu já vou, você tem desamparo. E ele fala, nossa, foi desamparo por conta da minha mãe, que me abandonou na escolinha. Talvez ele até desista, porque ele vive com essa mãe, ele ama essa mãe, e não quer ter que achar, né? Criar uma outra distorção de que essa relação vai ficar pior. Então, quando a gente apresenta a primeira adaptativa, desculpa, a chance dele ter um abandono prematuro na terapia é bem menor. Então, a gente começa validando aquilo que ele tem de bom.
E aí a Judite coloca uma pergunta, né, aqui. Qual foi o melhor período da sua vida? Uma ótima pergunta para a gente fazer no primeiro dia de sessão. É uma ótima pergunta para a gente incluir na atividade da linha da vida, para a gente incluir no quem sou eu. Olha, além de todos os obstáculos, todas as dificuldades, coloque também os melhores períodos da sua vida. Por que essa pergunta? Quando ele fala assim, o melhor período é baseado aqui no caso do Abe, que está no livro, foi quando eu estava no colégio. Eu me senti o cara, as meninas gostavam de mim, eu namorava, eu fazia coisas. Peraí, mas você falou que você é um incompetente, que você tem 100% de certeza que é incompetente. Mas nessa fase, você se sentia competente. Ah, verdade. Ou seja, a gente já vai ajudar a ativar memórias boas de que sim. Então, quer dizer que não é que você é incompetente, quer dizer que por conta da sua depressão, você se sente incompetente hoje, mas a evidência mostra que lá no passado, nessa situação e muitas outras, você foi competente. Você percebe? Por isso que não dá para focar em protocolos, a gente precisa ter ouvidos para ouvir a história do paciente, em que eu acho que essa é a maior habilidade que nós psicólogos temos, né? Eu penso que na própria faculdade, durante a graduação, essa peneira já vai surgindo. Muita gente entra na graduação de psicologia e não tem habilidade de ouvir, não tem habilidade de entender e compreender como funciona, né, o olhar para o outro, ter essa empatia. Então, se você ainda está desenvolvendo, fique mais atento. Leia, estude, faça exercícios, que isso ajuda bastante. Vamos lá na página, voltando para o livro, hein? Que hoje o livro tá aqui para a gente apoiar, para vocês entenderem. 286. Então, identificando as crenças adaptativas. Né? Então, aqui ela traz um exemplo, né, com Abe. Né? Então, vou ler aqui um pedacinho. Abe, olhando a retrospectiva em retrospectiva para a sua história, quando você esteve no melhor momento? Acho que foi depois do ensino médio. Que essa foi a melhor época. Eu tinha saído de casa, ou seja, já foi para a independência, gostava de viver com independência e meu melhor amigo era meu colega de quarto. Ele escolheu uma pessoa. E eu estava trabalhando na construção e encarregado de obra. Gostava muito do meu trabalho. Você viu a pergunta? Abe, olhando em retrospectiva lá no passado para a sua história, quando você esteve no seu melhor momento? E você, psicólogo, quando você esteve no seu melhor momento terapêutico? Qual foi o seu melhor atendimento que você já fez até hoje? Ou faz, né? Então, dica ela deixa aqui. Quando o cliente não consegue, que ele chegou tão mal no consultório, principalmente na primeira sessão, né? Eu sempre falo, primeira sessão com o paciente, antes de perguntar qual é a queixa, eu me apresento, explico como eu trabalho, explico o modelo cognitivo, né? Deixe ele se sentir à vontade, ofereço o cafezinho, né? Se está em casa, verifico se ele está num lugar agradável, né? Comenta alguma coisa legal do paciente, às vezes você comenta do cabelo, do óculos, da caneta que ele está segurando. Sentiu à vontade, né? Aí eu vou perguntar qual é a queixa principal para criar essa relação terapêutica, tá? Mesmo assim, ele tá mal. E aí eu pergunto assim para ele, o que traz coisas positivas em você? Ele não consegue. A gente vai pegar aquilo que ele trouxe de negativo e transformar em positivo. Que aí ela tem aqui, né, uma antiga crença nuclear. Então ele fala assim, eu tô aqui, eu faço tudo errado. Sério, João, tudo errado? Você falou aí brevemente que você é pai, certo? Certo. Você gosta dos seus filhos? Gosto.
E fala alguma coisa boa que você fez com ele. A última coisa. Eu brinquei com eles 5 minutos no domingo. Poxa vida, mesmo você com essa depressão, eu tô percebendo que você não tá bem, mesmo assim você conseguiu forças para brincar com eles 5 minutos? Olha, você percebe que lá no fundo você tem coisas boas, você tem pontos fortes. Só que às vezes a gente também tem pontos fracos, né? E é esses que eu entendo que você veio trabalhar aqui, não é isso? Então a gente vai pegar aquela fala, aquela queixa negativa que ele trouxe e vai ajudá-lo, estamos derrubando aqui, vai ajudá-lo a enxergar de uma outra forma, e que não é mentira, né? Mas é uma visão adaptativa, a gente já está introduzindo. Eu introduzi, eu posso apresentar, né, as crenças adaptativas, no livro tem todas essas informações, a gente já preparou material adaptativa e desadaptativa para vocês. Mas agora eu tenho que identificar, né, as desadaptativas, que é elas que estão doendo, elas que estão sangrando, que fazem mal. Ainda não vou contar para o paciente, né, que existem essas crenças. Eu vou ajudá-lo primeiro a trabalhar. Então, eu vou fazer um registro de pensamento simples, eu vou fazer só mentalmente, né? Me fala seu pensamento, a situação. Qual foi o pensamento que você teve? Qual o sentimento e o que você fez? Se o paciente não conseguir entender essa fase, não adianta ir para um outro. Como que eu vou aplicar um RPD socrático, que é o registro de pensamento disfuncional, se ele ainda não entendeu a diferença de pensamento e emoção? Não vai fazer sentido, né? E não é porque ele não compreende, não tem inteligência para isso. É difícil. Nós temos dificuldade. Quantas vezes você já falou, eu falei sem pensar? Eu falei que estava no coração. Eu nem percebi, eu estava com raiva. Tenho certeza que você usa isso ainda. Então, imagina para o paciente. Então, nós temos que ter muito cuidado, muita atenção e muita paciência, né? Então, tá. Então, uma das técnicas, né, é avaliar a história com os pensamentos automáticos. Quem sou eu? Eu gosto tanto, né? Que dá pra gente fazer isso muito. Porque você pega a redação dele, você fala, pensamento automático, outro pensamento automático. Às vezes vem até resposta, né? Você diz valores, e coloca, olha, na minha infância, adolescência, até hoje, eu não me sinto valorizado por ninguém. Ou eu me sinto abandonado. Ninguém me ama. Às vezes ele deixa bem explícito, né? Você vai anotar, vai riscar. Eu gosto muito de usar, não tem aqui, aqueles canetões assim. Porque quando eu vou fazer isso, eu faço junto com o paciente e mostro, olha, você escreveu isso. Eu até grifei. Né? Não falou ainda, tá? Aí você vai lá na página 288, leia com atenção, né? Eu resumi isso aqui, mas leia com atenção que você vai entender com mais clareza ainda. Outra técnica, seta descendente. Também fizemos uma aula, tem um videozinho explicando. Então, só que a seta descendente a gente não usa nas primeiras sessões. A gente vai esperar um pouco. Por quê? Eu vou fazer a seta com a distorção, com o PA que ele mais traz. Então, se tem uma sessão, e ele falou na sessão assim, eu sou inútil, nada dá certo. Ele pode ter falado 10 vezes, mas foi um dia. Será que não é só naquele dia que ele está se sentindo? Então, eu preciso avaliar. Só que eu estou na, sei lá, quarta, quinta sessão com o paciente, ele não conseguia avançar, ele não entendeu ainda o que é o pensamento automático. Aí eu vou pegar essa frase que ele repetiu todas as sessões de que ele era inútil. Aí eu vou pegar esse PA e vou fazer a seta descendente. Que são baseados em perguntas, né? Eu vou lá na página 289, em perguntas para que ele possa compreender. Né? Então, eu vou lá. Ela coloca aqui um exemplo. Primeiro, identifica um pensamento automático à sua volta. A gente está usando o caso do Abe, né? Em seu apartamento, e o que você pensou? Está tudo bagunçado? Não deveria ter deixado chegar a esse ponto? Aí o Abe, isso mesmo.
Não examinamos as evidências aí para ver se esses pensamentos são verdadeiros, mas eu gostaria de ver se podemos descobrir por que você teve esses pensamentos. Tudo bem para você? Vamos supor que por um momento em seu apartamento esteja muito bagunçado e você não deveria ter permitido chegar a esse ponto. O que isso significaria para você? Não sei. Apenas me sinto incompetente. Ou seja, ele ainda não está conseguindo diferenciar o que é pensamento, o que é sentimento. E aí a gente pode entrar com perguntas, né? Tá, e se isso for verdade, que você é incompetente, o que podemos fazer? Ela até usa bem formalmente. E daí? E o que é tão ruim você ter deixado o seu apartamento todo bagunçado? Ah, porque pode chegar uma visita. Todos os dias você deixa o seu apartamento bagunçado? Todas as vezes que alguma visita foi lá, tinha alguém que estava bagunçado? E se chegar alguém, qual é a pior parte disso? O que pode acontecer? Ah, a pessoa vai falar, mas quem costuma ir no seu apartamento? A minha irmã. Aqui eu estou dando exemplo, não estou falando dele, tá? Ah, o que ela pode fazer? Ah, ela vai querer me ajudar. Isso é um problema? Alguém te ajudar? Então, a gente vai fazendo perguntas para que ele possa compreender. Só que a gente vai usar isso, muitas vezes, com o pensamento que mais se repete, tá? Então, leia lá depois 289. Na página 32, voltando lá no começo, tem a lista das crenças, tá bom? Tira cópia, tenha no celular, para mandar, digite, que é importante para os pacientes. A gente já mandou também no grupo de supervisão. Dentro dessas crenças, existem as crenças intermediárias. Então, eu penso, né, tem os PAs, tenho as crenças intermediárias e as crenças nucleares. Essas crenças intermediárias, elas se tornam os nossos pressupostos, nossas atitudes, as nossas regras. Então, uma pessoa que tem fobia social, ela tem como regra não se socializar. A partir dessa regra, ela vai ter pensamentos automáticos. Mas o que fez ela ter essa regra? A crença nuclear. Deu para entender? Então, assim, entender os pensamentos intermediários antes de chegar na crença vai ser muito importante. Então, quais são as atitudes? Então, o cara que ele vem por conta de transtorno explosivo intermitente. Ele vai te contar, eu vim aqui porque todo dia eu bato em algum carro. Porque o cara não sai do farol, eu fico tão nervoso, eu começo a xingar. Então, a regra dele, a regra é de atacar, né? Para se defender o tempo todo. Então, será que a crença dele foi desamparo porque algum período alguém não defendeu? Não sei. A gente vai ter que investigar isso, tá? Identificamos, né? Identificamos não. Já apresentamos as crenças para o paciente, porque nós já explicamos, já atendemos os pressupostos, né, as crenças intermediárias. Como a Luciene faz? Eu apresento uma lista para ele com as crenças, né, disfuncionais, adaptativas, e peço para ele ler. Fala, olha, nós já estamos em algumas sessões, você trouxe alguns pensamentos, você fez uma linha da vida, você fez seu quem sou eu, ou fizemos anotações aqui na sessão. Eu vou te apresentar uma lista e eu quero que você me fale como que você se identifica mais. Qual faz parte da sua alma? E aí se pede para ele riscar, não é pelo que tem mais quantidade, mas é o que tem mais força na vida dele. Identificou? Ah, olha, faz muito sentido para mim desamparo. O que faz desamparo? Você consegue trazer para mim experiências da sua vida que reforçaram essa crença? Ah, minha mãe me abandonava na escola, meu pai também, os meus amiguinhos, eles falavam que me encontravam lá na hora do lanche quando eu vi eles estavam em outro grupo. Então, isso vai ativando.
E aí você fala assim, olha, eu também tinha percebido isso, né? Essa crença de desamparo. Aqui, ó, na sua redação, naquela fala que você deu na primeira, na segunda sessão. Agora, a questão é, será que você está preparado, né? Você quer trabalhar isso? Vamos destruir os monstros que te atormentam? E fazer isso não vai ser fácil. E toda vez que você se sentir com tal, você perceber tal pensamento, você vai olhar e falar, qual crença está ativada? Eu vou tentar desativar e ligar a crença adaptativa. Está disposto? Vamos fazer juntos? Então, isso vai ajudá-lo. Como eu vou tentar modificar? Uma delas é o RPD socrático. Quando ele identifica a crença central dele, ele já sabe que é distorção, diferença de pensamento e sentimento, aí eu posso entrar com o RPD socrático. E aí as perguntas vão fazer. Detalhe, não dê só como tarefa de casa. Faça junto com o paciente em sessão. Você tem que ir ali controlando o tempo, porque se não der tempo para fazer na sessão junto com ele, principalmente na primeira vez, nem dá, deixa para a próxima, tá? Porque ele não vai fazer, ou ele não vai entender, ele não vai ter força, porque ele descobriu, ele fez uma descoberta. Isso mexe com as emoções. Identificou, né? Aí você veja como que ele se sente identificando esta crença. Ele vai ser capaz agora de lidar com essa exposição? Isso é importante. E a sua relação terapêutica está ali suficientemente boa para ajudá-lo nesse processo? Na página 294, tem uma metáfora que você pode usar, deixa eu ver lá, 294, para ajudar o paciente. Peraí, que eu me perdi. Não, 295, perdão. 295 tem uma metáfora, né, que ela usa para explicar esse processo da informação, da psicoeducação. Então, eu vou ler aqui para vocês, mas vocês podem ler de novo. A Judite fala para o Wade, né? Essa ideia, né, sou incompetente, que é a crença intermediária dele, é que chamamos de crença nuclear negativa. Se você concordar, eu gostaria de lhe falar sobre as crenças nucleares. Ai, não, mas você falou que sou incompetente é a crença intermediária. Ela falou que nuclear. Intermediária porque a frase é a regra que ele coloca. Mas a partir dela, eu já entendo, né? E vou ajudá-la a entender qual é a nuclear. Abe, essas crenças nucleares são as mais difíceis de mudar. Mais difícil do que os pensamentos automáticos. Lembra das PAs? O Abe fala, ok. Antes de tudo, uma crença nuclear negativa é uma ideia em que você pode não acreditar fortemente, quando não está deprimido. Por outro lado, esperamos que acreditasse nela quase completamente, quando está deprimido, mesmo que haja evidências que não é verdadeira. Está me acompanhando até aqui, Abe? Sim. Quando você fica deprimido, essa ideia se torna muito forte. Ou seja, por conta da depressão, não por conta dele. É como se houvesse uma tela em torno da sua cabeça. A ideia que você é incompetente está escrito nesta tela. E por bilhões de vezes. Tudo que se encaixa com a ideia de que você é incompetente passa direto pela tela para a sua mente. Mas quando a informação que a contradiz não se encaixa, você nem mesmo nota a informação positiva, ou ignora de alguma forma. É possível que você esteja selecionando informações como essa. Ou seja, quando eu tenho uma crença, né, os nossos monstros extremamente ativados, a gente seleciona para o mal. Essa mente é muito difícil, né? Mas é isso que a gente vai explicar para o paciente. E o que eu vou te ajudar? Bem, vamos ver. Fazendo uma retrospectiva das últimas semanas, que evidências existem de que você pode ser competente. Ou que você acharia que fez com competência.
né? Porque ele conseguiu montar um robô, saiu com os netos, então ele trouxe nas últimas semanas vários exemplos. Não estou contando o meu ou do vizinho, eu estou contando do paciente. Eu descobri como consertar o robô do meu neto. Bom, e essa evidência atravessou a tela? Você disse a si mesmo, eu descobri como consertar o robô, isso significa que sou competente? Ou algo parecido com isso? Aí o Abe fala, não, acho que eu nem pensei. Levei muito tempo para descobrir, né, sobre isso. Judite, ó, então parece que a tela estava operando. Você percebe como ignorou as evidências que contradizem sua crença nuclear de que sou incompetente? Né? Que não dele de desvalor? Aí ele vai ficar pensando. Consegue pensar em outros exemplos desta semana? Situações em que uma pessoa razoável poderia pensar que alguma coisa que você fez mostrava que você era competente, mesmo que você não achasse? Aí ele pensa, né? Ou ele pensa por um momento. Bem, eu ajudei na igreja, eles estavam fazendo um concerto do porão. Mas isso não conta, qualquer um poderia fazer isso. Bom exemplo, hein? Mais uma vez, parece que você não reconheceu as evidências, que não se encaixam na sua ideia, sou incompetente, que se encaixavam na sua ideia, sou incompetente. Vou deixar que pense sobre o quanto é verdadeiro que qualquer um poderia ter feito o que você fez. Talvez este seja outro exemplo de não dar o crédito a si mesmo, quando de outra pessoa poderia ter achado que isso é uma evidência de que você é competente. Eu uso alguns exemplos, às vezes, para contradizer, no sentido positivo, os pacientes. Às vezes é uma paciente que, por algum momento, ela escapou, eu faço uma comida, um bolo bom, tal. E aí eu falo assim, você não se sente competente porque você faz um bolo? Qualquer um faz um bolo. E eu não sei fazer bolo, é verdade, tá? Eu não sei fazer bolo, não cozinho muito bem. Isso me torna uma pessoa incompetente? Eu senti, não, você está aqui, mas você faz. Quantas pessoas precisam de um bolo gostoso, quentinho, que deixa a casa cheirando, que traz um bem-estar de afetividade? Então, usar de novo o exemplo. Então, assim, leiam até o final, vocês vão ver o quanto é importante, o quanto tem exemplos no livro para tornar isso muito prático, tá? Então, tem a metáfora, na página 297, também tem como motivar, né, a crença central para ele. Descobriu, é desvalor? Então, ela traz um textinho aqui. Eu gostaria que você imaginasse um dia na sua vida, daqui tantos anos, e este ano você não mudou a sua crença nuclear, de que é de desamparo. Então, você acreditou nisso dia após dia, por mais 30 anos. Isso foi ficando cada vez mais forte, o dia que passava. E a cada semana, a cada mês, a cada ano. Agora, eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Essa atividade é um pouquinho longa. Eu gosto de fazer, né? Já usei algo parecido, não exatamente, porque exatamente eu conheci agora no livro. Eu peço para o paciente fechar os olhos, imaginar a cena, né? Faço antes um exercício de relaxamento do diafragma, para ele perceber as partes tensas do corpo. Se ele está em casa, eu peço para ele deitar na cama, no sofá. Se ele está no carro, eu peço para baixar o banco do sofá, fechar o vidro, ligar o ar-condicionado, que eu tenho atendido muitos pacientes no carro. Opa! Vocês viram toda a minha bagunça, né? Se ele está no consultório, eu peço para ele relaxar na poltrona ou na chaise, mas criar este movimento de reflexão. E aí você pode ler o exercício conforme está aqui. Bom, então ele está bem descrito, ele vai estar com o olho fechado, então fica fácil para você identificar. O resumo, né, deste capítulo é: você começa a formular uma hipótese
hipótese sobre crenças nucleares do cliente sempre que lhe fornecer dados na forma dos seus pensamentos automáticos e significados associados, e reações, emoções e comportamento. Você especula se as cognições parecem recair nas categorias de desamparo, desamor ou desvalor. Você identifica as crenças intermediárias e nucleares de muitas maneiras. Você pode procurar a expressão de uma crença em um pensamento automático, fornecer a sentença condicional, e se, por exemplo, de um pressuposto e pedir que o cliente a complete. Identificar diretamente uma regra, usar a técnica da seta descendente, reconhecer um tema comum entre pensamentos automáticos, perguntar ao cliente o que ele acha a sua crença, ou examinar o questionário de crenças do cliente. Ok? Gente, na semana que vem, na próxima, nós vamos falar mais profundamente sobre modificações de crenças. Só que para você fazer essa modificação de crença, o que a gente precisa? Primeiro você ter estudado, ter feito essa aula, ler o capítulo, mas você precisa ter iniciado a conceitualização cognitiva do seu paciente. Lu, mas eu não sei. Você já recebeu o vídeo de conceitualização. Então, investe um tempinho aí, durante o dia, enquanto está no carro. Às vezes não dá para a gente parar e assistir a aula assim, Muitas aulas eu assisti fazendo jantar, passando roupa, fazendo outras coisas, que alguma coisa vai ficar. Bom, então, assim, prepare aí alguma conceitualização do seu paciente para a próxima aula, porque aí você vai entender com mais clareza sobre modificações de crenças, tá bom? Eu espero que você tenha aprendido. Se você não aprendeu, pergunta, manda as dúvidas. Estou eu aqui, a Rê aqui, para poder ajudar, tá bom? E se alguém for ver essa aula que ainda não está na supervisão, nós temos 2 grupos de supervisões, um que é totalmente pelo Zap e o outro que é o Zap mais o Zoom, que a gente tem um encontro aí todas as segundas à noite. Tá bom? Muito obrigada, tenham uma ótima semana, cheia de coisas boas aí acontecendo. Até!